você tem essa Hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia. O papel do professor ele tem mudado bastante de uns tempos pra cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias. O cara perde a mulher e a filha então não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. E ele acha que tem alguma coisa errada com a filha. Por isso, ele vai todo dia pra aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça sentado esperando ela sair. É um grande espaço para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cult, independentes, marginais, extremos, filmes B, C, G, nojentos, obscuros, absurdos, agressores, escalafobéticos, grotescos, excêntricos, trash, subversivos, alternativos, raros, gore. Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. Um homem, uma mulher, até que o sexo vire morte e a morte os separe, até tornarem-se escravos da cruel rotina de perturbações inúteis, até que o desejo vire um turista, o romance vire novela, o tédio invada a volúpia, os amantes façam a festa. É isso aí, mais uma vez gravando o MasmorraCast, tava morrendo de saudade, depois da maratona do Guerra dos Tronos, e nós resolvemos aqui falar um pouco sobre o amor. Nesse dia tão bonito, dia dos namorados, um dia romântico, dia de motel lotado. Nós vamos falar do amor, mas de uma maneira diferente. Nós vamos falar do horror do amor. E pra falar de horror, eu tinha que chamar o pessoal do podcast, os nossos amigos aqui. O Demetrius. E aí, Demetrius, tudo bem? Tudo bem, senhores ouvintes do nosso querido MasmorraCast. Horror do amor. Sim. E também o nosso querido, caríssimo exumador. Horror pra todo mundo! Com carinho, com amor e com desespero e medo também, faz parte. Andam juntos. Também com o nosso queridíssimo aqui, Marcos Noriega. O horror é broxar no dia dos namorados. Muito difícil, Viagra. Desespero, né? Às vezes é complicado, né? Esse é um podcast pra você ouvir com a sua namorada, com muito amor, com muito carinho, pegar esses filmes todos aí e usar como exemplo de como não proceder. Vamos dar várias ideias do que você pode fazer com a sua namorada ou a sua namorada pode fazer com você agora nesse dia tão romântico, tão querido, viu? Bora lá então pro podcast aí, cada um vai citar 3 filmes que gostaria de falar sobre essa desconstrução da ideia do amor, né, no cinema, quando ele se torna o horror absoluto. Então, muito horror pra vocês nesse dia dos namorados. A gente fez questão, né, de não pegar os filmes de terror, porque eles englobam, assim, o horror de uma maneira, às vezes, bem comum, né? Você pega, assim, filmes do Jason, ou filmes, sei lá, de terror em geral, sempre vai ter o horror no meio, já que o filme é de terror, né? É um horror que ele chega sem avisar, né? Vamos falar de filmes que não são do gênero horror, né? Mas que eles contêm bastante horror, né? Principalmente porque a pessoa começa amando, depois sabe como é que é, né? Isso. A gente vai escolher filmes onde o pessoal começa apaixonado e depois o negócio degringola de uma maneira maravilhosa. Meu Deus. Relação a dois no cinema, né? É uma relação complicada, né? Tem vários exemplos de filmes, né? Se a gente for pro horror, aí você tem um monte, né? O filme que parece que vai começar romântico, vamos fazer um filme de romance, vamos fazer um drama romântico, vamos fazer uma comédia romântica e no final... sinistro, no final ninguém... Isso aqui é maneiro.
Sim. E você, Demetrius, você quer falar alguma coisa a respeito, assim? Você já amou e virou horror por aí? Pergunta pessoal. Eu tenho. Esse negócio é pra quem tem horror a comprometimento, né? Medo das mulheres e dos homens malucos que pintam no cinema, né? Então, a ideia é essa, né? A gente vai falar do que o amor é a dois, que podia ser interessante, feliz, não dá certo, não dá muito certo. Aqui ninguém sofreu o assédio de alguma psicopata, não, né? Não, mas eu conheço. Eu tenho muitos amigos que têm história de mulheres malucas. Pois é, cara, a arte imita a vida, né, meu? O cinema, ele mostrou muitas histórias aí bizarras. E a gente vai começar falando dessas histórias aí e avisando pra vocês que nós vamos largar spoiler, tá? Sim. Se vocês quiserem escutar por sua conta e risco, porque os filmes, eu acho que em sua maior parte são filmes antigos, então a gente vai largar spoiler até pra poder explicar como é que o amor se tornou um horror, né? Então bora lá então pro podcast. Então, eu vou falar de uma história, assim, uma história muito bonita, muito romântica, que começa num dos locais mais românticos possíveis, né? Que é no navio, um cruzeiro. Você vai conhecer um casal ali, é o Nigel, né? Representado pelo Hugh Grant, né? A Kristen Scott Thomas, né? Uma mulher lindíssima. Eles estão ali em lua de mel, muito românticos, e encontram um casal muito interessante. Um cara, assim, que tá numa cadeira de rodas, com uma mulher, é uma francesa, se chama Mimi, que é representada pela Emmanuelle Seigner. Ela foi casada com um cara famoso. O Roman Polanski. Ah, obrigada, porque eu tava... Ela era, quando esse filme saiu, ela era esposa dele ainda, né? Ah, então uma mulher lindíssima. Ela é esposa do Roman Polanski? E linda, né? A mulher sobrancelhuda, né? Sobrancelha de taturana, né? Bonita. Então, mas a história é muito, muito interessante. Começa de uma maneira muito romântica. Eles conhecem aquele casal, que é um casal muito interessante. Todo mundo fica curioso, porque o marido que está na cadeira de rodas é o Peter Coyote, né? Que é um cara meio feiusco, né? Mas está acompanhado por uma mulher belíssima. E aí o Hugh Grant vai fazer amizade com esse homem. E o Peter Coyote começa a contar a história de como ele conheceu essa mulher lindíssima chamada Mimi. Flashback, né? Isso, vem flashback, a história, como a gente comentou, é do Polanski. O filme lançado em 92, acho que é isso mesmo. O Peter Coyote é um bom vivant, né? Mora na França, frequenta todos aqueles bares badalados e tal. Mas um dia no ônibus ele encontra essa moça chamada Mimi, uma moça muito bonita. Ela parece que ela tá com alguns problemas lá pra poder pagar a passagem dela. E ele acaba achando interessante, assim, uma moça tão jovial, tão bonita, tão atrapalhada. Se interessa por ela, eles voltam a se ver. E a partir daí, meus amigos, que começa a história de como esse homem, ele vai destruir total e completamente essa moça bonita. Se é que vocês se recordam desse filme, Lua de Fel. O que ele começa a fazer? No início da relação, ele trata ela muitíssimo bem, tem toda aquela paixão e tal, mas ela é uma mulher assim, vamos dizer assim, muito simplória, né? E tal, em relação a ele, que é um cara mais mundano, mais viajado, né? Depois que passa aquela fase de paixão, ele começa a desinteressar dela. Primeiramente, ele começa a sair sem a presença dela. E depois ele começa a humilhá-la. Depois ele começa a forçá-la a fazer coisas que ela não quer. Começa a obrigar ela a se maquiar e se propõe a acabar com toda a inocência. Esse filme, assim, é uma espécie de jogo mental, né? Que ele procurando, romântico, né? Pelos ônibus, né? Vai procurando a mulher que ele se apaixonou, né? E vai atrás das linhas de ônibus onde ela pode estar. Ele descobre que ela é garçonete, né? E é uma obsessão, né? Ele tá apaixonado. E quando ele encontra com a mulher, ela é bem mais nova, né? Ele é solteirão, né? Ele é bem sucedido, tá querendo escrever um livro, não é isso? E você fala assim, caramba, vai dar certo, né? Que lindo, na França, em Paris, que romântico, né? E aí eles ficam dentro daquele apartamento, naquela paixão desenfreada, né? Uhum. Até, né? E ela é uma mulher que, além de tudo, ela é bailarina, né? Ela parece a mulher perfeita, né? Ela é uma mulher romântica, apaixonada. Como esse cara é cruel, né? Mas vai ter toda a reviravolta, porque, primeiramente, ele vai
acabar com essa mulher, entendeu? Acabar com toda a inocência dela, ela vai se tornar uma mulher muito cínica, e depois vai ter a hora dela, né? A hora da vingança, né? Que aí que é muito foda, né, gente? Porque ele vai sofrer um acidente, né? Por causa dela, né? E tal, e vai ficar na cadeira de rodas. Aí, meus amigos, que ele vai ficar dependente dela, aí a cobra vai fumar, né? É foda. Você fica que nem o Hugh Grant, né? Porque ele vai... O flashback, que o cara que tá lá na cadeira de rodas vai contando pra ele, você que é o espectador, você vai se interessando também. Meu Deus, eu preciso saber que fim vai levar essa história, né? Porque você vê que ele tá na cadeira de rodas, né? E a mulher é como se fosse uma mulher fatal, né? No meio do cruzeiro, com o marido escondido, né? Dentro do quarto, né? Como é que chama? Da cabine. Do camarim, né? Do cruzeiro, do barco. E é muito interessante. Que eu lembre, essa mulher, que é realmente uma mulher fatal, ela começa a meio que, tipo assim, flertar com o Hugh Grant também, né? Que é um cara que tá em lua de mel. Ela flerta com o Hugh Grant e flerta com a mulher dele também, com a Kristen Scott Thomas. Ela flerta com os dois, né? Sim. Ela quer seduzir o casal. Sim. E não sei se vocês vão lembrar, mas olha, e a cena da dança da navalha desse filme, hein? Ai, ai, ai. Sim, não, o filme é todo pontuado por cenas belíssimas, cara. O que ele queria mesmo era subverter, né, essa mulher, né? E ele consegue, entendeu? Só que depois ele cria um monstro, né? Depois que ele vê que ele criou um monstro. É muito foda esse filme, gente. Eu não vejo muita gente falar desse filme do Polanski, eu achei que valia a pena citar, viu? É uma coisa engraçada, nessa época o Polanski lançou mais ou menos um atrás do outro 3 filmes, que é o Busca Frenética, Lua de Fel, caramba, esqueci o nome do terceiro, que é com a Sigourney Weaver. A Morte e a Donzela. A Morte e a Donzela. Esses 3 filmes que o Polanski lançou, um logo em seguida do outro, na época foram esnobados pela crítica. A crítica falou que isso aí não é grande coisa, o Polanski tá perdendo a mão, esses filmes que ele fez aí com a mulher dele não são bons, e esse filme com a Sigourney Weaver não é fraquinho. Nossa, mas a Morte e a Donzela é muito legal. Muito Os legal. 3 hoje são cult, né? E a crítica teve que calar a boca e abaixar a cabeça, né? Com o tempo, né? A crítica é isso, né, Marco? O que eu acho interessante no Lua de Fel, bebê de rosemerização da protagonista, né? Que ela, quando tem aquele problema lá que ela perde, né? Aquele problema que ele sacaneia ela, né? Que manda ela fazer uma operação, ele quer ser solteirão a vida inteira, e ela vai ficando pálida, vai ficando decrépita, né? É muito semelhante com a maquiagem que a Mia Farrow teve no filme do Polanski do Bebê de Rosemary, né? Ela vai ficando toda uma mulher linda e maravilhosa no começo, que a cena é fatal total, né? Assim, maravilhosa, inesquecível. E aí você vê ela toda decrépita, toda subserviente, toda encolhida, né? Toda acabada, destruída, né? Ele despacha ela de uma forma muito cruel, né? Sim. Ele destruiu a mulher, né? Então, depois teve o dele, né, também. E outro spoiler que eu queria dar é que toca a Cátia Flávia, também a Godiva do Irajá. Davi, se você tem algum tipo de apego ao seu casamento, nunca mais pense em beijar a minha testa. Eu não sou defunta pra ser beijada em testa. Vai arranjar outra testa pra beijar, a minha não. TPM, a gente quer ser carinhoso com a mulher e a mulher, além de grampeada, é histérica por nada. Davi, pra começar, a mulher não é uma histérica. E se por acaso a mulher fosse uma histérica, ela não seria uma histérica por nada. Ela seria uma histérica com motivos. A sua mãe esteve aqui? Minha mãe morreu. Ih, desculpa, eu tinha me esquecido. Bom, eu gostaria de falar, então, de um filme muito romântico, né? De um sujeito, um diretor conhecido por seus filmes bem românticos, né? Bem, assim, relações normais entre as pessoas, né? Relação afetiva e amorosa. E tem até um pouquinho de certos fetiches, né? Que é o David Cronenberg, né? É um poeta. Assim, ele muitos dos filmes dele tem aquela pegada do psicológico,
sabe? Da obsessão. E geralmente a mente torpe, a mente, como é que eu vou dizer? A mente deturpada de uma pessoa, né? Provocando mudanças no comportamento e no corpo, né? Assim, o Cronenberg acho que é mais ou menos isso, né? É a mente dominando o corpo, mas de forma sinistra, né? A gente tem, sei lá, scanners, por exemplo, né? O Videodrome, né? O filme romântico e bonito que eu escolhi para o Dia dos Namorados é um que envolve um certo fetiche dos protagonistas, do elenco do filme, que é o tesão por acidente de carro, né? O filme é o Crash, Estranhos Prazeres, né? Onde o protagonista, ele tá feliz, né? Ele é um cineasta, né? Ele faz filme, ele tá numa rodovia e de repente ele perde o controle do carro e bate de frente, né? Com o carro da contramão, numa rodovia expressa, né? E aí o que acontece? O marido da vítima do carro, que está envolvido no acidente, morre instantaneamente e os dois sobrevivem. Só que eles vão parar no hospital juntos e ele começa, o protagonista, né, que é feito pelo James Spader, ele começa a sentir tesão pelo ferimento da mulher, né, que é a Holly Hunter, né? Sim, sim. E você começa a perceber que eles estão se atraindo por esse tipo de relação do bizarro, né? Que eles estão todos destruídos, estão todas as cicatrizes para todo lado, marca de acidente, ele tá com a perna destruída, tá com pino no pé, na perna toda, e tem um terceiro personagem que vai entrar nessa história, que é o médico, que ele entrou ali de bobeira e também cheio de cicatriz. Eles começam a se envolver romanticamente, né? Eles vão até o carro que sofreu acidente, né? O carro deu perda total e eles vão lá e transam no carro. E ela sempre tem prazer em transar no carro, é sempre o fetiche com o carro, né? Paixão americana, né? É o carro, né? Sim. Vou comprar 7 quilos de bacon na padaria da esquina, mas tem que usar o carro, né? São os americanos. E esses 3 personagens vão começar a se relacionar, é como se fosse um triângulo amoroso, envolvendo também a namorada, vira um quadrilátero amoroso, na verdade, porque até a namorada desse médico, que na verdade é o líder de uma seita de gente que tem fetiche por acidente de carro, cara. É muito bizarro. Esse cara ele tem fetiche por reencenar acidente de carro com celebridade que foi sex symbol. Ele reencena o acidente de carro do James Dean, reencena o acidente de carro da Jane Mansfield, né? Aquela que está na Playboy e sofreu um acidente seríssimo, né? Morreu, os filhos sobreviveram, mas ela morreu, né? E que o filme é muito bizarro. Eles olham aqueles testes de veículo, né? Um vídeo de teste de veículo, e todo mundo começa a sentir tesão, querer se masturbar. E é um negócio, é muito... É muito interessante. Esse filme aí eu assisti, caramba, no VHS há muito, muito, muito tempo, cara. Mas olha, eu fiquei fascinada na época, né? Porque tem isso, o filme ele te prende do começo ao fim. Eu assisti muitos anos atrás, né? E tal. E eu lembro que na época eu fiquei curioso porque eu tinha assistido o filme O Império do Sol, que é de um romance do J.G. Ballard, né? E aí eu não conhecia muito bem ainda o Cronenberg. Eu falei, olha, outro filme que é baseado no livro do J.G. Ballard. E não era exatamente a mesma coisa, né? Do Império do Sol. Era um pouco diferente, bem mais interessante, eu diria, né? Eu me apaixonei pelo Cronenberg, essa coisa, esse mergulho dele nas bizarrices, nesse lado sombrio, demente da natureza humana, né? E sempre misturado também com essa coisa disso estar entranhado nas relações, né? Os personagens deles não são aqueles psicopatas solitários, né? Que saem pra matar pessoas naquela da noite. São pessoas que amam, que se relacionam, que namoram e que no meio das relações de amizade, de amor, de familiares, introduzem as piores bizarrices e loucuras possíveis e imagináveis. E acho que esse é o grande lance, né, da filmografia do Cronenberg, né? Sim. É uma coisa muito bacana. Uhum. Cronenberg, ele não julga a libido humana, né? O desejo, né? Não tem esse julgamento assim de, isso é errado, né? E sim é prazer e acabou, né? Os desejos, os instintos do homem, né? Só que amorais.
né? Ele pega, nesse filme especificamente, né, o Crash, os desejos sexuais, mas sem julgamento de nada, né? Você só vê uma série de fetiches bizarríssimos envolvendo acidente de automóvel, né? E as pessoas são obcecadas. Elas têm prazer nesse tipo de relação. A batida de carro é um orgasmo pra eles. É muito bizarro. Pô, muito legal. Eu preciso rever esse filme, Douglas, porque faz muito tempo que eu assisti. Fica a referência aí, porque acho que qualquer filme, né, do Cronenberg merece ser visto, né, pra quem gosta de cinema, né? Cara, sabe aquela parada de você ver... Teve uma batida de carro, né? Aí vai um monte de curioso, maldito, né, assistir, fazer roda, né? Só que imagina quando eles vão lá, é um acidente de carro e os sobreviventes estão transando. Tem engarrafamento no mundo inteiro. Tem um filminho chamado, em português, Uma Loucura de Casamento. Se você for na internet procurar a capa do DVD, aí você vai ver uma câmera onde com carinha safada fazendo Cidade de Silêncio, vestido de noiva. Tem o Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro, né? Esse filme foi a maior rasteira emocional de um filme que já me deu na minha vida, né? Porque você pega um filme, você sabe o que esperar, uma comédia, né? Vamos ver uma comédia? Beleza. Aí eu olho lá, comédia, viu? Peguei isso aí, na época, em 99, peguei na sessão do locadora comédia. Aí, bom, peguei, né? Vamos lá, vamos ver. Aí começa o filme, né? Aí o Jon Favreau vai casar com a Cameron Diaz, né? E ela é ultra perfeccionista em todas aquelas situações antes do casamento, né? Ensaios, não sei o que, comprar não sei o que, fazer não sei o que e tal. O cara tá lá naquela... E ela, né, super mega beat, né? A mulher... o saco da mulher, né? Aí os amigos dele lá organizam uma despedida de solteiro pra ele em Vegas, né? Ele vai, né? É mesmo contra a mulher, obviamente, a mulher não quer, mas... Aí eles vão, né? E tá todo mundo correndo como eles esperam, né? Bebida, rock and roll, não sei o que e tal, até que chega stripper, né? Aí stripper, aí um dos caras vai lá, quem pega a stripper é o segundo bandido do Esqueceram de Mim, né? É um magrelo alto, né? Idiota, isso aí. Aí o Jeremy Piven. Aí ele vai, pega a stripper, leva pro banheiro pra fazer sexo e começa, né? Só que ele resolve brincar de Expresso Oriente com ela, né? E crava a nuca dela no gancho da toalha da parede. E mata. Né? Ficou brincando, aí essa brincadeira meio complicada, né? De Expresso Oriente, mata a stripper, né? Aí os caras ficam meio desesperados e tal, tudo compreensível. Aí todo mundo, não, vamos esconder, não sei o que, não. Tem o cara fala, vamos chamar a polícia, 911, né? Aí o cara, não, vamos esconder. O Christian Slater tá no filme também, ó. O Christian Slater convence todo mundo a esconder o corpo. Nessa hora entra o segurança, né? O segurança do Hotel Cristal aí vê a mulher morta, né? Aí eu vou denunciar vocês. Aí chega o Christian Slater, pega um saca-rolho e mata o cara na saca-rolhada. Né? Aí eles vão, picam os corpos e enterram no deserto. Em Las Vegas, limpam o local e vão fugir que nada disso aconteceu, né? Só que um dos amigos começa a ficar meio paranoico, né? Pra variar. Aí ele começa a discutir com os outros e tal. Aí o Esqueceram de Mim vai lá, atropela ele e mata o cara. Beleza. Aí o que é? Esqueceram de Mim fica muito, muito mal, com culpa, né? Parece que vai contar a verdade em qualquer momento e tal, e a mulher do outro cara que morreu começa a desconfiar. Aí o Christian Slater vai lá, sabendo alguma coisa, e mata a mulher também. Mata a mulher do cara que morreu. Tá todo mundo matando todo mundo, cara. Aí esse casal que morreu tem 2 filhos. E um hiperativo e uma de cadeira de roda, uma cadeirante, se não me engano. Não lembro. A noiva começa a achar que também tem algo errado, né? A Cameron Diaz, né? O noivo abre com ela, né? Não, aconteceu isso, matamos... Matei mesmo! Matamos a puta no Midnight Express Swing. Foi segurança, foi junto de brinde, né? E matamos o nosso amigo e o boy matou a esposa. Abre tudo, né? A mulher, quer saber? Tá tudo certo. Desde que não interfira no meu casamento. Nossa.
Linklater, né, tenta chantagear a noiva no dia do casamento dela, né? Aí o noivo, o John Favreau, enfia a porrada, que a Cameron Diaz pega aqueles negócios de cabideira, né, aqueles... e toma na cabeça dele, pá, aí quase mata. Quase mata, né? Aí o cara tá mal, não sei o quê, e porra, o cara ele morre, né? Aí sobrou a noiva, o noivo e um amigo. Aí a noiva fala, bom, vamos encerrar esse assunto de vez? Mata seu amigo e enterra no deserto. Beleza? Aí ele, sim, bem. Ok. Até será que ele é função de sementes, cara. Aí quando ele é pro deserto, assim, vai matar o sujeito, né? Vai matar o sujeito que falta. Terrível, né? E dá aquela crise de consciência nele, não, que isso, eu não vou te matar. Ah, que bom, né? É a primeira cena que é mais ou menos no filme, assim, que te dá um alívio, vem um caminhão e pega o trailer que eles estão, pá! Aí o noivo perde as pernas, o amigo fica vegetal na cadeira de rodas, o cachorro que estava dentro perde a perna, o cachorro perde a perna. Aí a tomada final do filme é a Cameron Diaz no meio da rua, pensando pra ser criança desesperada, com a mente, né, em frangalhos, assim. Foi casar, viu? Enfim. É uma história muito romântica, é muito romântica. Filme, eu tava um caco, porque eu fui esperar uma comédia, o negócio não, agora vai... Agora, não, caralho. Não, os censores aqui no Brasil, que classificaram, só viram a capa e viram que botaram o nome de Loucuras de Casamento. Isso é comédia. A Cameron Diaz tinha feito, né? Quem vai ficar com o Mary, não é? Por aí, isso aí. É logo depois que vai ficar com o Mary. Aí botaram uma comédia junto com esse negócio. Sensacional. Quer dizer que, pô, a capa engana mesmo. Eu tava olhando a capa, é muito engraçada. Engana pra caramba, viu? Parece esses filmes assim de Sessão da Tarde. Mas é que tá... Aí você não ri, assim. Só sadismo, tristeza, desgraça, horror, medo, desespero. E no final, a câmera de desespero. Pênalti, porra! Pênalti claro, caralho! Eu não acredito! Ele não vai marcar! Que juiz escroto! Ele é escroto, desgraçado, filho da puta. E você? Você é legal, Davi? Ferrando esses palavrões, você se acha legal? Você seria um juiz competente? Correria 90 minutos, apitando, suando, atrás de um bando de homens, com uma corja de maluco te xingando. Você faria isso, Davi? Tá possuída, mulher? Por que estão ofendendo esse pobre juiz, hein? E o coitado do bandeirinha, que fica ali que nem um pato, agitando a porra daquela bandeira? O que esse infeliz deve a você, hein, Davi? Um impedimento? Que peça, é o trabalho dele. Se ele não agitar aquela bandeira, o cara pira. Just to have you back again. E você, Marcos? Vamos lá com a tua história romântica do Dia dos Namorados. Vai ter que ser romântico, hein? Romântica, Marcos. É bem romântico. É uma história muito singela, né? De um diretor muito poético, né? Um diretor. As histórias dele são sempre leves, são sempre histórias com muita poesia, muito coloridas, assim, que a vida é mostrada sobre um ângulo assim muito belo, né? E tal, que é o Lars von Trier, né? Oh, meu Deus! Então, inclusive, se você, o nosso ouvinte, quer terminar o relacionamento com a sua namorada e não sabe como, basta convidá-la para o jantar romântico e exibir esse filme. Que, com certeza, eu acho que ela nunca mais vai falar com você, então você vai ter o seu problema resolvido. Mas, enfim, o filme chama-se O Anticristo, foi lançado em 2009, e ele começa com uma belíssima cena em preto e branco, em câmera lenta, de um casal, William Dafoe e Charlotte Gainsbourg, fazendo amor. Uma belíssima cena de amor, assim, apaixonado, se eu não me engano, debaixo do chuveiro, né, até. Sim. É isso. Nossa, olha, o esmero com que essa cena é feita, o ângulo, a música,
música que toca de fundo, aquela coisa que é quase sexo explícito. Olha, é pra qualquer casal ficar excitado assistindo isso. Uma cena muito bonita mesmo. Entrecortado com as imagens belíssimas e muito poéticas e muito românticas do casal fazendo amor, o filho deles está ali próximo da beirada da janela e ele cai da janela. Sim. Nossa. É um desfecho maravilhoso. Justamente na hora que a mulher está tendo um fantástico orgasmo, o filho dos dois está caindo pela janela. Terrível, né? Terrível. Muito bem. Mas o amor, você sabe que o amor é uma coisa que é difícil de ser destruído, porque o amor é uma coisa muito poderosa, é uma força que ninguém consegue conter. Otimismo, né? Otimismo. Exato. Ela fica muito triste, muito desesperada, porque ela começa a se culpar muito por causa do que aconteceu com a criança. Ela fica de luto mais de um mês, num estado depressivo terrível, é internada numa clínica, mas o marido dela, que é psicólogo, percebe que o amor dele por ela é suficiente, né? Que ele precisa trazê-la para casa com carinho, com atenção, com toda a devoção que ele tem por ela. Ele tem certeza que isso vai conseguir curá-la, né? Porque nada como o amor para tirar alguém de uma depressão e de um sentimento de culpa muito forte, né? Eles podem ter outro filho ainda, né? Basta que recuperem o bom relacionamento que eles tinham. Claro. Tudo vai dar certo. Isso. Essa moça, ela estava fazendo uma pesquisa, assim, mais ou menos por essa época, a respeito do feminicídio na Idade Média, que era o assassinato de mulheres, né? A mulher, né, na Idade Média acreditava-se que era o caminho pelo qual o demônio, né, influenciavam as pessoas, né? Bruxas, feiticeiras, mulheres sedutoras, eram todas pra fogueira, né? E durante muito tempo a mulher sofreu na Idade Média um processo de diabolização. Essa moça aí do filme, que não se fala nunca o nome dela, é sempre ela e ele, né? Ela ficou um tempo numa cabana, na floresta, quietinha lá estudando. E o marido tem a brilhante ideia: vou levá-la de volta para lá, para essa cabana, ficaremos eu e ela num fim de semana romântico, em que eu vou fazer umas dinâmicas com ela, que o cara é psicólogo, né? Ela vai enfrentar os seus medos, nós vamos nos amar muito, e com certeza o amor vai vencer a depressão dela. O que ele não sabe, é que durante essa pesquisa que ela fez sobre a diabolização da mulher, a figura de Lilith, as representações mitológicas da mulher como o mal, ela de certa maneira encarnou tudo isso, né? Ela teve um surto psicótico com isso e resolveu, ali naquele momento em que ela está sozinha com o marido, encarnar, né, o revanchismo da mulher contra a violência do homem, e resolveu transformar o marido no bode expiatório de tudo isso. Ou seja, ele vai se funicar de verde e amarelo. Ele vai estar sozinho, né? E ela vai ter um surto psicótico homicida, tendo ele como alvo, onde ela vai se vingar nele de todas as crueldades que o homem cometeu com a mulher nos últimos 1000 anos. E olha, a coisa vai ficar feia, mas muito feia, com direito a violência explícita, com direito à mutilação genital fotografada em close e coisas do gênero. Então, o filme causou muita polêmica também, né? Porque além das cenas óbvias de violência gráfica que o filme tem, até dizer chega, além de toda a representação da loucura, da psicose em altíssimo grau, a raposa falante que come as próprias tripas, os corvos dentro da árvore e assim por diante. Também o filme também, para quem gosta de psicanálise, né, e dos elementos psicóticos que estão aí dentro das relações amorosas, também é um prato cheio. É verdade. Fora que o filme é dividido em capítulo, né? Você tem o primeiro capítulo que acho que é dor, o outro é tristeza, o outro é desespero, né? Exatamente. O filme é pra cima, né? É quase horror, medo, desespero. Podia ser os capítulos do filme. Exatamente. É um negócio muito pra baixo. Dizem que ele tava deprimido, né? Quando fez esse filme, né? Tava muito pra baixo, né? O Lavontrier, não era? Sim, tava mega deprimido. A mãe dele, no leito de morte, resolveu revelar pra ele que o pai dele não é o pai dele, que ele é adotado. E ele entrou em parafuso, né? Muita gente disse que criticou o filme como sendo gratuito, exagerado, que não diz nada e não chega a lugar nenhum, e é basicamente um retrato de uma depressão que não interessa a ninguém, só a ele mesmo, né? Então muita gente acusou ele de estar fazendo automasturbação com a própria sofrimento, né? Agonia até o fim, você fica, quando acaba o filme, que é isso que eu acabei de assistir, né?
Aí tem gente que fala, né, também, que o filme é misógino, né, que ele tá falando mal das mulheres, mas é aquilo, né? É o que você falou mesmo, né? A mulher é revidando a violência do homem, né? E ela de forma violenta, né? É um filme horrível de se ver no melhor sentido possível. É verdade, né? Pra Dia dos Namorados, assim, é um filme sensacional, né? Pro casal ver juntinho. Isso. Principalmente o casal que passou por uma crise e que acredita que a proximidade, o amor e a cumplicidade vão resolver os problemas, né? Então pode assistir o Anticristo. Isso. Recomendo. Pois é, eu vou vir com um filme assim muito romântico, assim, numa fase muito interessante, dos anos 90, com um belíssimo ator, na época ele era muito badalado, vocês devem lembrar do Julian Sands, né? Que ele fez aquele fantástico filme de terror lá, que ele é um bruxo voador, que voa com gordura humana de menininhos. O Warlock, né? É, ele fez o Warlock, né? Ele fez esse filme aí. Pode trash, tá? Então, olha o link aí, pode trash, o Warlock tem, sim. Então, mas o Julian Sands, em 93, ele foi protagonista de um filme chamado Encaixotando Helena. E eu venho trazer esse filme aqui a pedido do Bruno, por sinal do podcast, que ele falou, falem, por favor, de Encaixotando Helena. Tô aqui falando de Encaixotando Helena, Bruno. E é isso, então o Julian Sands, ele interpreta um cirurgião muito famoso, assim, bem sucedido. Ele mora numa lindíssima mansão, ele é muito bem relacionado, ele tem um monte de amigos e tal, mas ele tem uma paixão muito antiga, assim, por uma mulher muito bonita, que é interpretada pela Sherilyn Fenn, que é aquela do Twin Peaks, né, do David Lynch, né, e tal, que é uma mulher muito bonita. Vocês recordam dela? Tem uma pinta no rosto, linda, 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 belíssima essa mulher. Ele faz uma festa, ele faz questão absoluta de convidá-la. Ele saiu com ela muito tempo atrás e ele ficou muito obcecado por ela. Nessa altura que ele tem essa festa, por sinal, acho que ele já tá com outra namorada, um negócio assim, mas ele continua obcecado por essa mulher, que é a Sherilyn Fenn. Tanto que tem a cena da festa, né, gente, que é mó bonita, que ele tem uma fonte gigante na mansão dele, e ela chega na festa, ela entra na fonte, se molha toda. É uma cena muito, muito bem fotografada. Por sinal, a direção é da filha do David Lynch, né? É Jennifer Chambers Lynch. Acho que é o filme de estreia dela, se eu não me engano, é filme de estreia. E é um filme muito interessante, sabe por quê? Aí o romance começa a se apagar da história. Porque o obcecado médico aí, que é o Nick, ele aproveita uma oportunidade. O que acontece? Ele fica sabendo que essa mulher linda vai viajar e, tipo assim, na manhã da viagem dela, ela sofre um acidente de carro. E eu acho que ele tá próximo, algo do gênero, ele tá próximo. E o que ele faz? Ele leva essa mulher pra casa. Até remete a lembrança daquele filme Louca Obsessão, né? E tal, que é que é um filme muito legal, também baseado em história do Stephen King, isso. Então, aí ele leva essa mulher pra casa e ele tenta convencê-la, né? Ele acha que ele vai conseguir argumentar com ela, que ele vai fazer ela se apaixonar por ele, que foi apenas uma falta de oportunidade e tal. Só que a mulher é uma mulher que ela simplesmente ela é super egocêntrica e tal. Ela, na verdade, ela não suporta ele, ela fala isso pra ele, que ela odeia ele e tal. E ele se vê amarrado numa situação onde ele sequestrou uma pessoa, volta e meia ficam pessoas aparecendo na residência, ele tem que amordaçar ela, ele tem que prender ela, até que ele começa a fazer uma coisa simplesmente sensacional. Ele começa a literalmente encaixotar a Helena. O que ele começa a fazer? É muito romântico. Ele começa a cortar uma perna, aí depois ele vai cortar outra perna, e ele vai aos poucos mutilando a mulher, pra mulher não poder se locomover, né? E com isso ele vai quebrando inclusive o espírito dela, fazendo ela se tornar cada vez mais dependente dele, né? E a gente vai vendo até onde vai essa situação. O filme ele é muito interessante, eu acho que é um filme que gera uma tensão impressionante. Não considero um filme de terror e tal. Nos momentos que as pessoas começam a aparecer na casa, porque ele é um médico muito conhecido e, tipo assim, ele larga toda a parte da vida dele, a parte prática, que é ele trabalhar e tudo, pra poder ficar enclausurado em casa com essa mulher e tal. Então, olha, vai ter um desfecho muito, muito interessante. Eu não vou contar porque eu acho que é um desfecho legal, assim, alguns gostam, outros não gostam. Eu particularmente gostei pra caramba do que acontece no final. Cara, eu acho o filme muito bonito, assim, que pra representar o que as pessoas são capazes de fazer por amor, cara. Como esse homem ama tanto essa mulher que ele vai cortando ela aos pedaços e fazendo ela ficar com ele.
Trilha sonora, Woman's in Chains, né? Não, tem aquela música emblemática, lembra? Aquela música do Sadness, né? Que tocou pra caramba, lembra? Tem Enya na trilha sonora, cara. É muito legal, cara. É muito bacana. E é um desespero, né? A obsessão do cara pela mulher, né? Tu não vai embora, não. Esse filme tá no top 5 do nosso querido Pino, né? Que legal. O Pino adora esse filme. Foi especial. Beijo pro Pino, então. Aí, falamos dele, Pino. Esse filme é guarde uma lembrança do seu amor, né? Guarde uma parte do seu amor consigo, né? Da pessoa amada. Isso é uma coisa muito bonita, eu acho. Né? Só não pode pedir pra ela bater palma, né? Porque é menos de Milos, né? Não, sabe o que eu acho legal também? Que o filme ele tem um clima muito interessante de erotismo, né? E como eu falei, tem trilha sonora toda muito interessante e ele tem um clima de erotismo. Quando a coisa começa a degringolar, eu fiquei surpresa, entendeu? Porque eu não sabia a sinopse da história. Eu falei, cara, eu não acredito que esse cara vai fazer isso, entendeu? Eu acho que esse filme ele guarda muitas semelhanças com o último filme do Almodóvar, A Pele que Habito. Né? Sim, sim. Ele tem alguma coisa também do filme que eu vou recomendar também, o outro. Quanto tempo você não toma seus remédios? Remédios? Eu não tomo medicamentos. 47 dias e 8 horas. Tá explicado. 47 dias e 8 horas sem sexo. Ah, por acaso você contou? E cronometrei. Da última vez durou o tempo de uma piada. Eu agora anoto na agenda. Tá aqui, ó. Isso é bem romântico. 2 de janeiro. T? Ted, trepamos, transei, trepei. Ou melhor, tentei. Ué, tem um outro T aqui apagadinho, a lápis. Espera aí, isso aqui foi ontem. Ontem eu tava viajando. Que T adulto é esse? Olha pra mim, isso não é um T, é um C. De corno. A gente estava falando, né, do Encaixotando Helena, né, mas o filme que eu vou trazer, cara, é um filme japonês muito bizarro, porque é daquela época, é um filme de 69. É um filme antigo, mas é de uma época em que os estúdios lá no Japão estavam em crise, porque via televisão, né? Então o cinema japonês perdeu pra TV, aquela teoria, né? Chegou a TV, né? E o filme e o cinema sofreu crise. Então os grandes estúdios passaram a fazer uma espécie de... a pegar o cinema underground, né? Pegar aquelas histórias, aquela literatura underground, né? E fazer filmes a respeito sobre isso. É como se fosse o exploitation. Seria o nascimento, sei lá, do exploitation lá no Japão. Que seria os tais dos filmes Pinku, que é Pink Movies, né? Filmes rosa. Pinku Movie. Né? Fala Pink mesmo. Não, a japonês fala Pinku. Não, Pinku. Tá. Mas eu vou te falar então o seguinte, muitas das histórias dos Pinku Movies eram do Edogawa Rampo, que é um autor de cinema, de histórias de mistério, de detetive. Edgar Allan Poe. Que é o Edgar Allan Poe. Que é Edogawa Rampo, que é assim que ele pegou o pseudônimo, né? São histórias, assim, obsessivas, né? Ele tinha a literatura tipo Agatha Christie, né? De mistério, mas tinha literatura mais underground, né? De obsessão sexual, de serial killer. Tem um livro que é justamente esse do filme que foi baseado, que é o do Cego Obsessão, que é um escultor cego que sequestra as modelos e mutila elas para fazer a tal da obra de arte perfeita. É filmaço. São os filmes daquela época do Japão, né, como Go-Go, Second Time Virgin, Black Lizard, tem vários filmes com pegada sexual, filmes eróticos, né? É quase como se fosse uma exploitation mesmo, né? Com história, com um pouco de violência, mas esse vai radicalizar justamente a obsessão do cara. No livro do Edogawa Rampo, ele é serial killer, né? Ele pega as pessoas e mutila elas para fazer a obra de arte perfeita. Nesse, ele finge que é um massagista, no filme, né?
né? Não tem várias vítimas, só é uma mulher, a musa dele para fazer a arte perfeita, que é uma modelo, né? Que até ficou com medo de fazer o filme, porque caramba, minha carreira vai acabar, mas ela depois de uns anos, ela virou musa do cinema underground japonês, né? Você vê como é que ela ficou com medo de fazer, né? A protagonista que vai ser o objeto de desejo dele, né? Então o filme começa com ele admirando, né, uma obra, uma escultura, só que a escultura, ele é um cego, então é a forma tátil, né? Então a obra de arte perfeita para ele é tátil. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa modelo, vai fingir que é massagista, vai pegar o ceguinho vai sequestrar a modelo, olha só. Caraca. Vai fingir que é massagista, vai botar o cloroforme, o éter na cara da mulher e vai levar ela pro meio do nada. Vai levar para uma casa abandonada, que na verdade é um estúdio, em que a mamãe dele é cúmplice. A mamãe mega ciumenta, tipo a mãe superprotetora. A mamãe do ceguinho construiu para ele, ajudou ele a construir um estúdio no meio do nada. Presta atenção no estúdio, o filme é baixíssimo orçamento, 90% do filme foi pro estúdio. O cenário é um troço muito surreal. Você tem uma escultura de mais de 6 metros de comprimento, que tem a mulher pelada gigante, do outro lado tem a escultura de um homem pelado de bruços. Caraca. São várias paredes, então tem olho por todos os lados da parede, numa parede. Na outra parede tem mãos, na outra parede tem bico de peito, na outra parede tem umbigo, na outra parede tem orelha. E no meio, aquelas esculturas gigantescas da mulher pelada. E a mulher simplesmente é trancada nesse lugar, e o ceguinho fala, você vai ser a minha musa, você vai ter que posar pra mim. E ela, não vou posar, porque eu quero sair daqui, você tá me sequestrando. E no final das contas, a relação dos dois vai atingindo um nível tal que para os anos 60, no Japão, o filme está retratando sadomasoquismo. Tem um momento em que o ceguinho, já cúmplice da mulher, eles descobrem o amor. Olha que bizarro, é meio que o inverso. Ela não gostava do cara que capturou ela, né, do ceguinho maluco, né, e no final eles se apaixonam e começa aquela relação intensa de amor sadomasoquista, ele esfaqueando ela até o momento em que ele resolve transformá-la numa Vênus de Milos. Assim, é impressionante. Caramba. O filme. Caraca. 69. É muito impressionante, é muito maluco esse filme. Mas é todo classudo, o filme é muito elegante, porque o diretor era diretor de estúdio grande lá, né? E ele sempre gostou, ele foi estudante de arte, o diretor, deixa eu falar o nome dele, Yasuzo Mazumura. Ele sempre gostou de fazer filmes voltados para filmes baseados em romances, né? Em literatura. Ele também foi um dos caras, em 64, que fez um filme com um triângulo amoroso lésbico, sabe, no Japão, baseado no romance também, que é o Manji. O estilo do filme, todo elegante, mas tem, claro, o grotesco, o bizarro, o surreal ali, né? Eu recomendo, é filmaço, recomendadíssimo. Tô com esse filme já faz algum tempo querendo assistir muito, entendeu? Esse Blind Beast aí, olha, agora foi o maior incentivo pra eu assistir o mais rápido possível, viu, Douglas? Eu também tô com o filme na lista aqui pra assistir, pois vou vê-lo já. Assim que acabar o podcast. Porque depois dessa sinopse, já me deu vontade de assistir, com certeza. Eu já tinha ouvido falar muito bem, mas agora atiçou minha vontade de vez, né? Tem um filme que todo mundo conhece, é muito bom, mas fala do amor de uma maneira muito torta também, que é o Old Boy, né? Old Boy é um filme sobre amor, se você pensar bem. Sim, é um filme muito romântico. E que é um filme que eu considero um filme de vingança supremo, né? É um filme que pode definir um gênero de cinema vingança, né? Com suspense, drama, comédia. Esse pode definir um novo gênero que é vingança. Old Boy, na verdade, pra quem não sabe, né? É um cara que tá comemorando os 4 anos da filha dele, vai pra cabine telefônica, tá bêbado, né? Aí ele vai, é raptado. De repente ele se aparece num quarto que tem uma TV, a porta trancada, uma cama, mas nada, não tem janela, não sabe onde tá e tal. E ele passa 15 anos nesse quartinho preso, né? Então não conhece bem o filme.
E o que é interessante do filme é o seguinte, a pegada do amor nesse filme, né? Aí, depois de 15 anos, ele tá pronto pra fugir, libertam ele, né? E ele, obviamente, vai atrás dos seus captores e tal, né? E o filme, pra quem não viu, vale muito a pena. Tem, pra mim, na minha opinião, tem a melhor cena de luta num filme, no cinema. Concordo. É a melhor do cinema. Melhor que os filmes Bruce Lee, aquela cena de filme. É uma tomada só, cara. Vista de lado. É muito boa a cena de luta, né? E assim que ele sai, ele vai pra um sushi bar, né? Encontra uma garota e, por algum motivo, eles se dão bem. Ele vai morar na casa da garota. Ele vai perseguindo pistas e tal. A pista principal dele é o sabor do bolinho que ele sempre come, né? Ele sabe que o bolinho que dão pra ele durante 15 anos é Dragon alguma coisa. Daí ele vai passeando em todos os Dragon até que encontra, né? E quando encontra o restaurante certo, segue o motoboy até a prisão, dá umas porradas nele, e o filme segue, né? Aí ele tenta fugir com a garota, ele vê que o negócio não tá feio. Enfim, o filme vai desenrolando até o momento que ele descobre que o antigo amigo dele da adolescência, que é o cara que mandou prender ele, né? Mas ele não sabe por quê. E tem um spoiler absurdo da tal da namorada, ele acha, né? Acho que não vale, né? Eu também não, nossa, já teve vários podcasts aí que eu participei com o pessoal, que na hora que o pessoal ia contar esse spoiler especificamente, eu falava, não, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer isso. Mas assim, a razão pela qual o cara quer se vingar, né? O amigo dele, é pelo amor. Pelo amor, sim. São duas histórias de amor até, né? Dentro do filme, né? Exatamente, E duas histórias de amor tortas, né? Isso. Exatamente. Bem tortas. Politicamente incorretas, né? Sim. Exatamente. Então. E o amor entre essa garota e o nosso querido prisioneiro, o protagonista do filme, que eu também não vou dar muitos detalhes, né? Que também tem uma coisa dessa relação aí, não é à toa. Nós fizemos até um podcast, viu? A gente tem um podcast sobre a trilogia da vingança, porque ele faz parte, não sei se oficialmente, né? Talvez o último filme, que é o Lei de Vingança, que o diretor fez para uma conclusão, né? Porque o primeiro ele começa com o Senhor Vingança, o segundo é o Old Boy e o terceiro é o Lei de Vingança, né? Gente, eu amo demais, de paixão, esses três filmes aí, sabe? Desse diretor, esse diretor maravilhoso, que na minha opinião, eu acho que é um cara que não erra, entendeu? Não teve um filme que eu peguei dele assim que eu falasse, caramba, não gostei. Gostei de todos, o cara tem um outro olhar sobre tudo, seja sobre divergência, assim, ou amizade numa época de guerra, seja sobre uma mulher que acredita que é um robô, sabe? Sobre o vampiro. O cara, ele tem um outro olhar sobre tudo. Eu adoro o Chan-wook Park. Sou muito, muito fã do cara. Eu gosto do Park Chan-wook também. Mas ele é Park Chan-wook ou Chan-wook Park, afinal? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Pode se falar das duas maneiras. Foi só pra atrapalhar mesmo, né? Mas o cara é fenomenal. Eu nunca mais vou olhar pra um martelo da mesma maneira. Quando o Demetrius começou a falar, eu ia falar que era um filme onde o martelo tem paixão pela cara dos outros. Aquilo foi o Albert. O Albert. Albert apareceu de repente. Eu tava carente, ele botou um som, a gente comeu umas castanhas. Foi tão natural, foi super natural. Quando eu dei por mim, tava dando pra Albert. Como foi? Foi bom? Eu quero saber. Não foi bom, não, amor. Eu me dei à toa, amorzinho. Eu me dei à toa. Albert é péssimo de cama, caidaço. Se bobear, é boiola. Sua... Como você pode? Perdoa, Davi! Como você pode? Como você pode falar isso do meu primo? Você adora difamar minha família. I lose control because of you, babe. I lose control. São coisas, né, que estão intimamente relacionadas, né, separadas e tal, né, de acordo com esses filmes que a gente trouxe, né. O amor obsessivo, né, eu não sei se amor, você pode dizer que é amor, né, tratar com posse, né, a pessoa, né, não sei. O Saramago tem uma frase que ele diz que o amor, ele começa a matar quando ele começa a morrer, né, então acho que é meio por aí, né. Não, e o Raul falou que amor é pura liberdade e o ciúme é só vaidade, né, então há de se pensar, né.
Vai ser difícil o Marcos vir com uma melhor agora, hein, Marcos? E agora, Marcos? Infelizmente não dá pra comparar os dois filmes, né? O filme que eu vou falar é um filme bacana, não chega nem ao dedinho mínimo do pé do Old Boy, mas é um filme que foi lançado em 1989, dirigido pelo baixinho simpático Danny DeVito, né? O nome do filme é A Guerra dos Roses. E eu acho que ele é um exemplo do filme do amor que vira horror, né? Porque a história é basicamente o seguinte, o Danny DeVito ele é um advogado e ele tá conversando com um cliente que o cara quer se separar da mulher. O cara fala, não aguento mais a minha mulher, o casamento tá uma desgraça, eu quero me separar daquela megera. Aí o Danny DeVito fala pra ele, olha cara, eu vou te falar uma coisa, se eu fosse você eu pensaria melhor, viu, no que você tá fazendo. Eu vou te contar uma historinha que vai fazer você repensar essa vontade de terminar o seu casamento. Ele começa a contar a história de um casal, que eles se conheceram durante um leilão. O cara queria comprar uma peça e a moça também queria comprar e eles começaram a brigar para dar o maior lance, se aproximaram, se conheceram, começaram a sair e ela era muito bonita, uma mulher muito interessante também, o cara se formando como advogado, tudo, e resolveram se casar. E o cara vai começar uma carreira dele como advogado e ela vira dona de casa, né? No começo a vida é meio complicada porque ele trabalha pra caramba, ela tem que cuidar dos dois filhos que são obesos, né? Mas as coisas vão caminhando bem, o amor dos dois vence tudo e eles também vão prosperando financeiramente, né? Ela acaba abrindo um negócio de alimentação, ganhando dinheiro, o cara também tá indo muito bem no trabalho dele, os filhos que eram obesos estão crescendo, estão ficando mais magrinhos, mais bonitos, ou seja, eles estão caminhando para a vida deles ficar literalmente perfeita. Casal bonito, com filhos bonitos, amoroso, cheio da grana. Porém, o personagem do nosso amigo, quem faz é o Michael Douglas. O cara, ele é um sujeito meio assim que ele começa a pensar demais só no trabalho. O cara só trabalha, passa muito tempo fora de casa, concentrado lá no escritório de advocacia dele, ele começa a pouco se lixar pra mulher dele. E aquilo vai deixando ela bolada, e tem um jantar em família que ele começa a falar umas besteiras, ele começa a meio que humilhar ela durante o jantar, e ela já não tá gostando daquilo. Bom, eu sei que um belo dia ele começa a passar mal no escritório e ele parece que sofre um ataque cardíaco. Ele acha que é um ataque cardíaco, ele pensa que vai morrer. Na verdade não era, ele foi um mal-estar que não era ou até um ataque de pânico, né? Às vezes Isso. Ele fica esperando a mulher dele vir buscá-lo no hospital, ela não aparece. Ele já fica, por que ela não apareceu aqui? O que houve, né? Quando ele se encontra com a esposa, ela fala, quero te contar uma coisa. Ele, o quê? Olha, você tava lá no hospital. Ele tava, o que você sentiu quando falaram pra você que eu tava no hospital e que eu podia morrer? Ela falou, eu senti alívio. Eu tô louca pra me livrar de você, seu desgraçado. Eu não te aguento mais. Caraca. Até aí o cara, mas peraí, como é que é isso? Não, para, que é isso? Não, enfim, começa aquele não vamos separar, mas no final das contas eles resolvem que vão se separar. Aí começa o problema. Bom, vamos dividir os bens. E a divisão dos bens é assim, olha, eu não vou dividir nada com você, eu quero isso aqui, não, isso aqui vai ficar comigo, não, a casa é minha, não, o carro é meu, não sei o que lá. Bom, não se entendem em relação à divisão dos bens. E aí a coisa começa a virar uma guerra, porque como eles não se entendem de jeito nenhum com quem vai ficar com quem, eles começam a destruir tudo, com ódio um do outro. Começam a destruir a casa, começam a destruir os carros que eles têm, começam a destruir os objetos, começam a tentar matar um ao outro com os objetos. E quando eles não têm mais o que destruir, eles resolvem começar a tentar matar, literalmente, quebrar ossos um do outro, né, furar um ao outro, né, fazer cortes um no outro, e a coisa começa a virar quem vai morrer primeiro, né, quem vai conseguir matar o outro primeiro. Que ela tem o golpe mais sensacional do cinema, né, que é a chave de perna. Isso. Que ela tem que quebrar costelas, né, muito, cara, que a cena é épica também, cara. É muito boa mesmo. Eu adoro também quando ela passa ela tem um daqueles carros gigantescos, né? Aqueles utilitários enormes, e ela dá um carro de presente pro marido quando eles estavam bem. Depois ela passa por cima do carro do cara e esmaga o carro que ela tinha dado pra ele com o utilitário dela. É outra cena muito, muito boa. E ele tá dentro do carro e ela fala, sai porque eu vou passar por cima, desgraçado. O filme é centrado nesses três personagens, né? O Michael Douglas, né? A Kathleen Turner, que é a esposa dele, e o Danny DeVito, que é o advogado e amigo dos dois, né? E que que é pego no meio desse tiroteio aí deles, né? Saudade da Kathleen Turner bonita, né, gente? Porque, nossa, ela matronou geral, né? É verdade, é um horror.
Mas ali não foi gentil com o Catherine Dunham. Porque vocês não viram, gente, aquela atriz que fez o Top Gun, cara, como é que ela tá? Que a gente já assistiu aquele Terra da Estaca. Terra da Estaca, né? Nossa, pela madrugada, entendeu? Catherine Dunham, as duas dá pra dar as mãos. O maldito Tom Cruise com o pacto do diabo dele, que eu igual. Perdeu a voz. Aquele magrilo está de tirar o fôlego. Então, eu vou falar de um filme assim, que é um filme muito, muito romântico também. Claro que a gente tá falando isso tudo em tom de ironia, né? Filme romântico e tal, a gente fica falando em tom de ironia, viu, gente? Por favor. Não vão lá nos comentários falar, porra, esse filme não é romântico. Por favor. Entendam como ironia, por favor. Então, vamos falar de um filme que é de um diretor muito querido pra mim, que é o Nagisa Oshima. Parece que ele é da novela vague japonesa, né? Ele é um dos fundadores e tal. Dizem até que esse movimento, ele começou na França por causa, primeiramente, desse trabalho que ele e outros diretores faziam no Japão, né? Esse filme dele é um filme muito, muito emblemático, muito conhecido, muita gente fala desse filme, mas eu não sei se muita gente realmente conhece ou assistiu esse filme. O filme ele é uma história que ela é ambientada nos anos 30, né? E é uma história assim muito singela, assim, de uma moça que ela é ex-prostituta, né? Ela quer mudar de vida e ela começa a trabalhar como empregada na residência de um homem lá, assim, um homem rico. E ela se envolve com esse homem, assim, os dois se apaixonam, tem uma paixão absurda. Tipo assim, a mulher do cara mora lá, tem trocentos empregados, né? E os dois se envolvem, assim, numa paixão tórrida, absurdamente tórrida, que os dois eles não conseguem se largar em momento nenhum. Eles começam a experimentar toda espécie de coisa diferente na relação deles, desde do sadomasoquismo, várias experimentações. Esse amor vai se transformando numa obsessão absurda, entendeu? Ele vai terminar com uma das cenas mais impressionantes, assim, na minha opinião, porque vamos lembrar que esse é um filme de 76, né? Filme de mutilação peniana. Tem até umas cenas muito engraçadas durante o filme, né? No momento do filme que ela já tá tão assim, como é que se diz? Tão enciumada dele que ela fica puxando ele pela cidade, né, Marco? Segurando no... Sim, exatamente. Pois é, cara. Ele é um filme que ele trata o erotismo e essas coisas assim mais chocantes, assim, de jogar assim na nossa cara, assim, esse erotismo, essa relação que se transforma em obsessão, porque o diretor, ele também é um cara que ele era contra esse moralismo japonês, esse negócio do Japão, ele perder as características culturais, né, consumismo, né, porque nessa fase aí o Japão, eu acho que já estava muito sob influência dos Estados Unidos, da cultura americana, então ele jogou tudo isso assim também para dar uma tapa na cara, entendeu? O próprio Nagisa Oshima, ele tem outros filmes que ele também lida com amor, né, que ele mostra histórias de amor que terminam de uma maneira meio terrível. Ele fez também o Império da Paixão, em 79, né, usando o mesmo ator, né, o mesmo ator do Império dos Sentidos, que é um filme que ele ganhou em Cannes, gente, entendeu? E depois ele fez o Tabu, né, que é o Gorato, que é um filme sobre samurais gays, né, e parece até ser um pleonasmo, né, mas não é. Ele é um cara que ele tem uma visão muito interessante, muito impressionante sobre isso, sobre o erotismo, sobre o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Filmaço. E tem uma coisa interessante, né, o erotismo das formas mais variadas possíveis, né? Tem sexo com comida também, não tem? Tem, ovo. Ela põe o ovo, né? Ela pega o ovo, põe na vagina e tira o ovo, né? Exatamente. Todos os coisas. Tem a famosa cena, né, do ovo cozido, isso mesmo. Aliás, o Império dos Sentidos tá cheio de referências às aves, né? A musiquinha das aves, né? A mulher botando o ovo cozido, o consolo é um passarinho, né? E no final o sujeito perde o passarinho, né? Mas Aino Korida, esse diretor aí, como você mesmo falou, ele é um cara que ele tem um universo aí muito interessante de tratar a sexualidade relacionada com obsessão, com sadomasoquismo, com fetiche e com morbidez, né, também.
todos esses aspectos aí, né? E tal, é o amor que você não consegue ter correspondido ou o limite que você não consegue atingir, né? E que acaba virando morbidez. Então isso permeia toda a obra do Nagiz Oshima. É um cara fenomenal, né? Filma de uma maneira muito bonita também. Ele é um cara que não é só gratuito, é o grande poeta da tara. Como eles passam muito tempo os dois sozinhos, né, fazendo sexo, é claro que as cenas vão ser filmadas naquela saleta, né, e tal. E o diretor colocou isso de uma maneira bem interessante também, que meio claustrofóbica, sabe? E tal. Vai mostrando pra gente a claustrofobia do sentimento também dos dois, entendeu? O filme também tem esse limite entre o sexo explícito dentro de um drama, né? De um filme que na verdade é um drama. Que hoje tanto se fala nisso, já tá começando a ver até arroz de festa isso, e o Nagiz Oshima é um dos pioneiros, né, em fazer isso. Ah, sim. Levanta essa cabeça, homem! Anda! Me chama de vagabunda! Atira minhas coisas pela janela! Mata seu primo com uma pedrada! Nem um olho roxo eu mereço! Isso é vida! Quebra a mão na porta, pelo menos! Para o ataque? Você quer que eu quebre a mão na porta? E depois, para consertar essa porta, você vai pagar essa porta? A porta é cara! Isso é madeira de lei! É melhor que o amante seja da família mesmo. Pelo menos é conhecido, fica tudo em casa. Tô ouvindo isso, Davi. Então você perdoa Albert? Me perdoa assim? Não. Melhor que isso. Eu te peço perdão. Me perdoa. Eu sei que eu não tô te dando atenção. Me perdoa, eu te amo. Vamos esquecer isso tudo? Se uma amiga sua perguntar do Albertinho, por favor, não desmoralize o rapaz na colônia. Ele é meu primo caçula, tem 1000 problemas, não teve pai. Sabia que ele já tentou até suicídio? Você tá preocupado com o Albertinho? Eu não tô ouvindo isso. Eu não tô ouvindo. Bom, eu vou escolher um diretor que eu gosto bastante. Eu gosto muito da trilogia desse cara, que é o Inarritu. Ele fez o Babel, fez o Amores Brutos, né? E ele fez o filme que eu vou recomendar, o 21 Gramas. É um filmaço tristíssimo e ele tem elementos um pouco parecidos com o que a gente tem falado na noite inteira, né? O Marco citou o Anticristo, né? A criança morrendo. A gente falou de amor obsessivo e as consequências dele, né? A gente falou de pessoas se relacionando, só que e a morte também, né? E as marcas que isso deixa nas pessoas, né? O amor incondicional pode levar à morte. O filme que eu vou recomendar é o 21 Gramas. São 3 episódios diferentes que acabam se interconectando pela morte, né, de um dos personagens do filme. Tem o Champagne, que ele é um doente terminal. Ele tem semanas de vida, meses de vida, uma coisa assim. E ele precisa urgentemente de um transplante cardíaco. O marido da Naomi Watts, né? O marido da Naomi Watts, ele é aquele comercial de margarina, né? Pelo contrário, né? Você vê o desespero do Champagne naquela situação de morte terminal, de doente terminal, pra morrer, e você tem o comercial de margarina com a Naomi Watts e sua família, né? Suas filhinhas lourinhas, né? Seu marido, que é arquiteto, é perfeito. O que vai acontecer? São 3 histórias diferentes. Tem o Champagne, tem a Naomi Watts e tem o Benício Del Toro, que ele é um ex-presidiário que virou mega religioso e ele atropela fatalmente a família inteira da Naomi Watts. Fica desesperada com isso e o coração do marido dela vai parar no Champagne, né? E ele fica obcecado, mais o tema da obsessão, né? Aí o que acontece? Ele, naquela obsessão de descobrir de quem é o coração, ele acaba, ele contrata um detetive e tal, e percebe que a viúva do dono do coração dele é a Naomi Watts. Eles acabam se conhecendo e acabam se conhecendo até intimamente. Eles acabam se apaixonando loucamente, freneticamente. A Naomi Watts quer vingança. Ela quer que o Champagne, o dono do coração, né, o novo dono do coração do marido dela, ela quer que o Champagne mate o responsável pela destruição da família dela, né, que é o Benício Del Toro. Então você vê aí a vingança, você vê a obsessão, você vê os temas retornando. Olha aí os temas
temas aí voltando, né? O ciclo se fechando aí, né? É um filmaço. Eu recomendo. É o meu preferido desses três. Da trilogia do Inharito. Interessante também explicar para as pessoas o porquê o nome do filme é 21 gramas, né? Ah, sim, é. Acredita-se que depois da morte, nossa alma pesaria 21 gramas, né? E ela vai embora, né? Isso, ela vai embora, a gente fica 21 gramas mais leve, né? E tal. É por causa disso o nome do filme. Mas é um filme muito legal, viu? Caramba, adoro esse filme. Pra celebrar o Dia dos Namorados, vambora. Uhum. É um filme excepcional, viu? 21 gramas. Eu adoro esse filme também. E é bem essa coisa, né? Que é essa redescoberta do amor da Naomi Watts, né? Somada a um desejo de vingança que também vai levar a desgraça, né? Uma beleza. E 21 gramas também é o verdadeiro peso do pãozinho de 50 gramas, viu? Que todo mundo reclamava que ele não tinha 50 gramas, é porque ele na verdade tinha 21. Quando eu morrer, pra não morrer, eu posso comer um pãozinho e segurar minha alma. Lá vem Cameron Diaz de novo. Opa! As comédias românticas terríveis. Na verdade, não é uma comédia romântica, pra saber, né? Esse não me enganou, né? Que é um filme chamado aqui no Brasil como Paixão Bandida, que é o Filho em Minnesota, né? Que é um filme que passou despercebido, assim, que a história é mais ou menos o seguinte, né? A Cameron Diaz roubou um cara e como punição pelo roubo dele vai casar com um cara. O cara tem uma boate de strip, né? E ela roubou da boate como ela não ser presa, né? E a Cameron Diaz, o cara, bom, casa ou vai presa. E a mãe desse cara, aliás, esse cara eu tenho que falar, né? É um dos meus atores preferidos, que é o Vicente D'Onofrio. É muito pouco conhecido. Ele fez Nascido pra Matar, ele fez um seriado que eu recomendo todo mundo ver, tá, gente? Que é uma das melhores atuações que por exemplo, quem gosta do House, né, do caractere do House, eu considero esse o caractere mais complexo, melhor, tá? Law and Order, Criminal Intent. Ele faz o detetive Robert Goren, que ele faz, né? Sim, já assisti. Muito bom. Esse que é muito bom. Então, ele é o cara que força a Cameron Diaz a se casar, né? E a mãe do cara envia convite pra todo mundo, incluindo pro Keanu Reeves, que é o irmão do Vicente D'Onofrio que tá na cadeia. Aí assim que ele chega, né, da cadeia, no dia do casamento, ele bate de olho na Cameron Diaz e, né, a Cameron Diaz tá naquela merda, bate o santo um do outro, né, e já se pegam já no dia do casamento. E aí, vamos fugir? Vamos. Ele arranja a combinação do cofre do irmão, que ele sabia onde guardava, e ela tá fugir com ele, pra financiar essa parada. Aí o cara, compreensivelmente puto, né? Chama o Dana Croyd, que é um bandidinho metigel, né? Pra perseguir e matar os dois, ou fazer não sei o quê. Mas o que é legal desse filme é que esse filme define a palavra merdeiro. O irmão, o Vicente D'Onofrio, é o cara mais merdeiro que você vai ver num filme, cara. Esse filme, vocês vão ver como o personagem pode se fuder tanto com suas próprias ações. O ponto culminante é que quando ele dá um tiro no próprio cofre, o tiro recusteia e volta nele. Nossa. E ele não morre, ele sofre. Se ele morresse, acabava. Mas não, ele continua sofrendo. É o karma. Pô, pra quem viu mais menos eu, é por aí. Tá? É um filme assim, não é o tradicional obsessão, né? Que a gente vê, mas é não é uma obsessão do amor, mas é a obsessão da posse, isso aqui. Né? O cara acha que a mulher pertence a ele, logo ele vai atrás da mulher com esse sentimento de posse. Não há muito amor envolvido não, mas o Dia dos Namorados, né? Nas culturas orientais, essa questão, a mulher é quase uma boneca, né? A geisha, não tem? Isso, sim. Não é? Nesse cega obsessão que eu falei, a mulher é sequestrada porque ela tem que ser a musa do cara. Castor de Helena, né? Castor de Helena. Esse não torna a mulher tão um objeto quanto Castor de Helena, né? Tal, mas assim, ela pode bater palma, né? Você vê que ela pode bater palma, é verdade. Para você, namorado ciumento, possessivo, pegador no pé e chato,
um excelente filme que o Demetrio está recomendando, viu? É divertido mesmo. E o Vincent D'Onofrio também é fenomenal mesmo. Falando até meio rapidinho do filme, é um filme do Michael Haneke, chamado A Professora de Piano, um filme de 2001. Meu Deus! Com a Isabelle Huppert no papel principal, né? Uma atriz que eu tenho adoração por ela, né? Ah, eu também. As linhas gerais da história são o seguinte: você tem uma professora de piano chamada Erika, e ela é uma pessoa recalcada, infeliz, seca, solitária, que vive uma relação meio doentia com a mãe, né? A mãe tem uma relação com ela assim ela é completamente dominada, né? Ela é quase que, digamos, assombrada pela mãe que mora na casa com ela, que ela dorme até na mesma cama que a mãe, né? Então ela nunca conseguiu se desenvolver emocionalmente, né? Então ela vive aquela coisa da pessoa na faixa dos 50 anos, que ainda mora com a mãe, a sombra da mãe, e ela um pouco, todo esse recalque, essa secura e essa infelicidade dela, ela joga em cima dos alunos, né? Ela é aquela pessoa que pra ela não serve nada que não seja a perfeição absoluta. Ela é aquela professora que ela quer cada nota tocada com perfeição, e ela tortura os alunos com essas exigências de perfeição dela, né? Então uma vidinha assim absolutamente infeliz, né, e medíocre que ela tem, apesar dela ser uma professora de piano de alto nível, né? Ela é uma grande conhecedora de especialista em Schubert, se eu não me engano. Mas ela não extrai absolutamente nenhum prazer da música, nem do fato dela dar aula e de exigir perfeição dos alunos. Os alunos podem até extrair prazer nisso, ela não extrai nenhum. Aliás, ela não tem prazer em nada, nunca. Esse é um grande problema dela. É mecânica, né? Parece um robozinho, né? Isso. Ela é daquelas pessoas que ela fica se automutilando na tentativa de ver se sente alguma coisa, né? Porém, o amor entra em cena. Ela tem um estudante ali que é um rapaz bonito, um rapaz sensível, um rapaz meio galanteador, meio Dom Juan, né? E que ele acaba se interessando, né, pela Erika, achando que ela ainda tem alguma coisa de feminilidade, de beleza ali. E realmente, aos poucos, com a insistência dele, no começo ela não quer saber, ela tenta afastá-lo. Mas o amor está no ar, né? A paixão está assim incontrolável no peito do jovem rapaz, e os galanteios, a insistência e a sensualidade do rapaz acabam convencendo a Erika a ceder, e ela começa a ter um relacionamento com esse rapaz, né? E a gente pensa assim, nossa, ela vai abandonar a secura, o recalque, a frieza, a morbidez dela, e vai abraçar esse amor e vai ficar tudo bonito, ela vai se tornar uma pessoa nova, ela vai ficar mais bonita, mais colorida, mais viva. Não. Nada disso. Ela começa a fazer exigências que o rapaz entre em joguinhos sadomasoquistas de dominação, de humilhação, cada vez mais extremos, cada vez mais degradantes, cada vez mais horrorosos e mais violentos, né? E o menino, a princípio, ele vai tentando, né, embarcar na brincadeira. Falou, não, já que ela gosta disso, tal, vamos ver se, né, se embarcando na brincadeira eu consigo conquistá-la, depois a gente começa a passar por uma fase que o relacionamento fique mais normal, mas não fica mais normal nem um pouquinho. E o que acontece é que ela pega esse menino, ela vai começando a trazer tudo que ele tem de mal dentro dele, né? Ela vai insistentemente tentando apagar o que ele tem de bom e trazer o que ele pode ter de violento, de destrutivo, a capacidade de humilhar o outro, de pisar no outro, de agredir o outro. Ela pede para ser agredido o tempo todo, né, por ele. E uma hora ele fala, tá bom, você quer agressão, sua FDP? Então vem cá. É o que você vai ter. E essa bela história de amor vai acabar da maneira mais feia, sórdida, degradante e psicótica que se possa imaginar. É isso aí. Vamos lembrar que a Isabelle Huppert é famosa por aquele filme também, o Ma Mère, né? Minha Mãe. Que é um filme dos mais terríveis que eu já vi na vida. Um final muito poético e belíssimo, o final do filme Ma Mère, viu? Também outro pra se ver no Dia dos Namorados. Tem assim, essa personagem da Isabelle Huppert nesse filme, ela é mecânica. Essa questão dela ser mecânica pra caramba, dela ser certinha, dela ser toda fria,
controlada. Tem um filme da década de 70, se eu não me engano, é um filme de 3 horas de duração. Caraca. Que tem a dona de casa fazendo... o filme é a dona de casa cozinhando, lavando pro filho, arrumando a casa, fazendo comprinha. A Jane Dillman, se eu não estou enganado, ela é toda mecânica e a vida dela é uma merda, porque ela tá com um problema, só que ela, em vez de fazer joguinhos com o aluno, no caso, ela se prostitui. É um filme de 70 e pouco. É um filme, assim, angustiante, porque é perfeito pro Dia dos Namorados, tem mais de 3 horas de duração, Muito e bem. a rotina da mulher, dia após dia, tá recomendado pelo Bisônio, porque é essa coisa mecânica aí, e no final ela comete atos terríveis também pra tentar fugir da rotina. Porque a rotina aprisionando ela. Filme da Chantal Akerman, né? Eu não, acho que ficou pra gente só como Jane Dillman mesmo. Mas é um filme, meu Deus, cara, assustador. Perfeito pro Dia do Namorado. Legal. Recomendadíssimo, viu? Pra assistir a 2 mesmo no A Luz de Velas. Aliás, eu recomendo, assim, pro ouvinte, fazer, assim, um especial pra si de filmes da Isabelle Huppert, cara. Porque, assim, cara, são filmes que você não sai incólume, entendeu? Você vai assistir o filme vai te trazer vários sentimentos, seja esses sentimentos horror, entendeu? De você ficar escandalizado, entendeu? Porque ela é uma atriz muito competente, sabe? Ela é uma atriz que não tem medo de se expor, sabe? Nos filmes, entendeu? É impressionante. E ela junto, então, do Haneke, chega a ser, né, Marcos? É over o negócio. É muito foda, cara. As colaborações dela com o Michael Haneke, o negócio fica feio. Pô, muito bom, cara. Mas bonito ao mesmo tempo, né? Sim, é uma leitura interessante do ser humano. É humano. Exatamente. A humanidade é isso, né? Para o bem ou para o mal, né? Não tem jeito. Mas se a sua namorada não terminar com você depois de assistirem juntos, abraçadinhos, a professora de piano, tente Saló 120 dias de Sodoma, que aí vai ter que dar certo. Eu tenho história sobre Saló 120 dias de Sodoma, entendeu? Eu digo assim, se você passar por Saló num dia importante, você tem que ser pelo menos uma pessoa especial, viu? Se não for considerado... É pra casar. ou não, né? Ou não, né? Pode ter vingança. Fizemos aqui as nossas recomendações de filmes muito românticos para você testar. São filmes assim para você testar o teu parceiro ou a tua parceira. Se ele assistiu um filme desse com você numa data especial, no Dia dos Namorados, olha, você tem outros olhares aí pro seu parceiro ou parceira, porque são pessoas no mínimo interessantes ou então um pouco preocupantes, entendeu? O relacionamento batendo palma tá valendo, né? Mas eu quero agradecer aqui ao nosso amigo aqui, o Exumador, do Pod Trash. Bom, eu e o Demetrius, a gente faz um podcast, né, o Pod Trash, fala mais sobre filme trash, né, a gente comenta o filme trash, mas a gente tenta levar também outras bizarreiras lá, né. A pegada mais ou menos se pega os filmes trash, e obviamente que esses filmes trash têm um bando de referência, pra maioria não passa despercebido, mas pra gente não. Vai fundo no tosco. Vai fundo no tosco e vai debulhando um pouquinho pra vocês aí, o que é, na verdade, o que seria um filme simplesmente horroroso de ver, normalmente, horroroso, ou engraçado pelas razões erradas, né? A gente aprofunda os assuntos para tentar fazer um programa agradável para quem está ouvindo, né? E interessante, né? Espero. Sim. Sim, sensacional. O objetivo é tentar, né, assim, ver um pouco o lado diferente dos filmes, né? Seria também bizarro, como a gente pode ver agora nesse livro especial do Dia dos Namorados, né? O ser humano é bizarro, então os filmes têm que ser bizarros também, né? Quer cortar os pulsos depois, mas... o anticristo, né? Mas tudo bem, a gente tá valendo. Cinema é isso, cara, é vida, é morte, é o ser humano, cara, e o ser humano se apaixona. O recado que eu vou dizer pros caríssimos pombinhos apaixonados, o meu recado para aqueles que amam, o amor deixa marcas. Entendi.
Obrigada, Douglas. E você, Demetrios, deixa um recado aí pros casais apaixonados que estão nos escutando aqui agora. Bom, eu vou dar um recado para os apaixonados e também para as pessoas que estão solteiras, né? E os apaixonados se reúnam, peguem seu vinhozinho ou sua cerveja, no meu caso, né? Uma cerveja fina e tal. Bote uma coisa a dois e tal. Vocês que estão sozinhos, meu filho, vai pra rua, vai pra gandaia. Vai ralar. Tem um monte de gente sozinha aí. Enquanto vocês estão sozinhos, vão galinhar bastante, meus filhos. E quando você apaixonar, fica juntinho, assiste um salózinho. Entendeu? Ou qualquer outra indicação do podcast também muito divertida. É mais bom, claro. Eu nem preciso dizer isso. Obrigada, querido. Muito obrigada, Demetrios. E você, Marcos, qual que é o seu recado aí do finalzinho do podcast pros apaixonados ou solteiros? Não existe amor que resista a uma parte interna da coxa flácida, principalmente se ela tiver sido amputada. Que horror! Guardada numa caixa. Então é isso aí. Curtam o dia dos namorados sem tesouras, sem serras, sem machados de preferência, né? Então. É verdade. E eu quero deixar um recado aqui, fazendo uma citação de um cara que eu já li bastante coisa dele, eu acho ele muito interessante, que ele falou o seguinte sobre o amor. Ele falou assim: do amor pode-se fazer uma necrópsia, nunca uma biópsia. Se eu examiná-lo, paro de amar. O amor não é para ser entendido, mas sentido e experimentado. Que é o Roberto Freire, né? Um cara que escreveu lá o Sem Tesão Não Há Solução, né? E tal, e outras obras interessantes. Então eu quero deixar um abraço a todos aí, nesse dia dos namorados, né? Do terror, né? Que é onde a gente fez essa desconstrução aí, falou sobre algumas relações onde as coisas degringolaram, tá? E torcer para que a sua relação não degringole, que ela fique numa boa, né? E é isso, um abraço para todos, muito obrigado pela audiência, tá? Mande-nos um e-mail e coloque aí nos comentários os filmes que vocês acreditam que também a relação foi por um lado diferente, estranho e tal. Compartilhe com a gente aí, de repente até as suas histórias, se vocês tiverem histórias sem citar nomes e quiserem comentar também aí, como o Demetrios, logo após vocês vão escutar aí uma historinha que o Demetrios contou. Então vocês compartilhem também conosco aí algumas histórias aí, se vocês quiserem, nós vamos adorar, né? É isso, então, obrigada, gente, um abraço e até o próximo podcast. Falou! Um abraço, fiquem bem. É um arco-íris. Ela foi currada, enterrada viva, os seus 10 dedinhos da terra brotaram. Música suave. All my dreams fulfilled. Eu tenho muitos amigos que têm história de mulheres malucas. Tinha amigo muito colecionável. Se colecionava, eles tinham malucos. Parecia que ela traía. Aí tinha a melhor delas, né? Aí ligava pra ele de 5 minutos de trabalho, 15 minutos. Você me ama? Ele, te amo. Você não me ama. Não, amo sim. Você ama mesmo? Te amo. Tá bom. Imagina uns 10 dias disso, sério, uns 10 dias. Não dá. Aí até que ele fala: não, eu não te amo, tô do lado dele ouvindo, né? Aí tu já escuta ao fundo, né? Não, eu não te amo, eu menti. Daí a mulher começa a ligar a cada 5 minutos pro escritório, pro celular, pra casa dele. A mulher pira de um jeito. Aí depois, sei lá, de umas 2 a 3 semanas ligando pra ele, você via sofrimento no rosto do sujeito, né? Aí ela para. Né? Aí passa meses, né? Aí liga toda calma. Aí essa eu vou falar os dois lados da conversa, que é bom demais. Aí, sim, alô, vamos mudar os nomes, né, pra não dar nome aos bois, né? Alô, Ronald, aqui é a Anitta. Os nomes fecham. Presença de Anitta.
Oi, Anitta. Olha só, eu vou desligar, tá? Não desliga não, Ronald. Eu queria combinar um negócio. O que você quer, Anitta? Quero ir te ver mais uma vez. Acho melhor não, Anitta. Mas vamos sim, eu não vou te matar. Você vai sim, Anitta. Então, tchau. Seu último. Desligou, então a mulher parou de ligar.